Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de falar algumas coisas para vocês este domingo. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que me ajudaram, direto ou indiretamente, na minha questão da cirurgia e na minha recuperação. Meus amigos que fizeram vídeos para mim, José Fernandes, Vitor Fernandes, o Clayson, Rony Teles, também meu amigo João Antônio, que estiveram aqui no meu lugar fazendo essa programação para não cair audiência. Hoje, algumas coisas que eu gostaria de falar. Não estou podendo ainda me soltar completamente, como sempre eu faço no meu canal, mas hoje a manifestação do Jair Bolsonaro me chamou a atenção por uma coisa. Tinha muita bandeira americana, os que se chamam patriotas, levando a bandeira dos Estados Unidos, ao invés da bandeira brasileira. E sabe quanto estava custando no Distrito Federal uma bandeira brasileira e uma bandeira americana que eles levavam? A bandeira brasileira custando R$40, a bandeira americana, o mesmo tamanho, R$60. Isso demonstra o entreguismo, demonstra o viralatismo que é o bolsonarismo, pagando mais caro por uma bandeira estrangeira do que pela sua própria, dando mais importância à bandeira de um país que atualmente é governado por um irresponsável, um malandro, um bravateiro que todo mundo conhece, ninguém respeita o Donald Trump, todos os países saíram contra o tarifaço dele, mas os bolsonaristas não têm vergonha de passar vergonha, não têm vergonha do que é ridículo, não tem vergonha daquilo que nos envergonha como brasileiros. Um verdadeiro patriota jamais atua contra a sua nação, jamais exalta a bandeira de outro país ao invés da sua. O patriota é aquele que ama a sua pátria, que tem orgulho do seu país, estando bem ou estando mal, que defende a sua nação. E o Bolsonaro, com a tornozeleira eletrônica, sem poder participar do ato, porque ele está semi-preso, e eu acho que o bolsonarista ainda não caiu a ficha dele, que o Bolsonaro está prestes para ir para a cadeia. Ele está proibido de sair de casa das 19 horas até as 6 da manhã e dia de domingo e sábado não sai de casa em nenhum momento. Então hoje ele não pôde comparecer a estes atos esvaziados, diga-se de passagem, flopados, porque ele está com Wi-Fi no seu calcanhar. O Wi-Fi colocado no calcanhar dele, a justiça disse, ele quer fugir da responsabilidade, fugir do julgamento, fugir da condenação. E o Bolsonaro pôde acompanhar por videoconferência os seus aliados, os seus asseclas, Nicolas Ferreira, Tarcísio, Malafaia, estes que sempre defendem aquilo que nenhum brasileiro deveria defender, defendendo a tal da lei Magnitsky. Ai, meu Deus. E quando o bolsonarista fala dessa lei, é como se ele falasse de um Deus, de algo que está transcendendo. Quando ele fala do Trump, é como se falasse de alguém assim, tipo um super-herói, um Superman, ou o Thor, ou o Incrível Hulk. Porque eles têm na mente deles que os Estados Unidos é sempre melhor do que todo mundo. Porque esta mente bolsonarista é tarada pelos Estados Unidos. Parece que não vê outro país a não ser os Estados Unidos à sua frente. E é interessante a gente notar que de ontem para hoje saiu uma pesquisa Datafolha que indicou que a rejeição ao presidente Lula baixou e o Datafolha pegou até menos. Só que o IBESP, a Quest e a Atlas diz que o Lula aumentou de 3% a 5%. O Datafolha colocou 1%, mas o Datafolha a gente conhece muito bem, né? O Datafolha talvez queira dar um recado ao Lula dizendo, olha, você está indo bem, mas o mercado não está se agradando. Porque o Trump atirou no Lula e acabou atingindo o bolsonarismo. Porque através dessa sua intromissão, através dessa sua lei contra Alexandre de Moraes, o Lula aumentou de popularidade, porque demonstrou ser um presidente que respeita a soberania,
que protege o Brasil muito mais do que o bolsonarismo, e o bolsonarismo se saindo como um entreguista, um antipatriota, um traidor da pátria. E olha, 61% dos eleitores rejeita o candidato que promete livrar Bolsonaro da cadeia. 61%. E 19% apenas que aprovam um candidato desse tipo. Isso quer dizer que o bolsonarismo tem perdido a força e tem se tornado uma força de nicho, de comunidade. A coisa está ficando feia para o lado deles. E eu assisti o Jornal Nacional e fiquei muito impactado, porque esses dias aqui em casa, repousando, eu assisto o ICL, o 247. O ICL e o 247, o Rony, o José Fernandes e Andréia, todos os comunicadores progressistas, deram um recado ao presidente Lula. Ninguém quer que Lula, não é, vá com o Trump se humilhar. O próprio Lula já deu uma entrevista a New York Times dizendo o seguinte: o Brasil é dos brasileiros e nós não vamos ali abaixar a cabeça para qualquer comando que vem de fora. Então o recado de todos os comunicadores é: presidente, não ligue para o Donald Trump. Ele quer lhe colocar numa armadilha, quer fazer com o senhor o que fez com o presidente da Ucrânia, o que fez com o presidente da África do Sul, quando humilhou publicamente estes dois presidentes ali na Casa Branca. Lula não será humilhado por Donald Trump. Lula é mais benquisto que Trump em todos os países. Aliás, tem uma liderança muito maior. Então, essa liderança que os bolsonaristas batem no peito achando que o Trump tem, é porque ele governa os Estados Unidos. Mas o Trump não tem a importância que o Lula tem na diplomacia internacional. O que o Lula fala é respeitado, o que o Trump diz as pessoas desconfiam. A própria China, o México, mexeram os pauzinhos e agora o Brasil trocou o segundo maior comprador de carne bovina no mundo, não é mais os Estados Unidos, agora é o México. O primeiro sempre é a China. Os Estados Unidos agora ficando para trás. Porque o Lula disse o seguinte: se os Estados Unidos não quiser comprar os nossos produtos, tem quem queira. Foi exatamente o que ele disse. E se a gente for notar sobre a economia do Brasil, o PIB internacional, esse comércio com os Estados Unidos representam menos de 3%. Então, é basicamente aquilo, os Estados Unidos perdendo lugar para a China, para a Europa, para a Argentina e para outros países. Mas o que eu quero nomear aqui para vocês é o que eu assisti no Jornal Nacional. O Jornal Nacional mostrou a reportagem de uma enviada que estava em frente à Casa Branca. Quando o Trump passa ali, ela pergunta: e aí, você quer dialogar com Lula? O Lula pode ligar para você? Incentivando uma aproximação do presidente Lula, que já disse que não é um homem de briga, que não quer brigar, e falou também que ele tem limite de briga. Não partiu do presidente Lula qualquer briga. Mas a Globo insistiu na reportagem de que o Lula deveria ligar para o Donald Trump. O Jornal Nacional insistiu que o Lula tivesse a iniciativa de ligar para alguém que já decidiu o que fazer. O Donald Trump, como disse o Cláudio Castro, dizendo o seguinte: o Donald Trump não tem, ele não tem projetos e não tem também qualquer amor pela pátria dele. O que ele tem é desejos. Desejo de ser a atenção do mundo, desejo que as empresas dele cresçam mais, e os desejos dele não são os desejos do povo americano, que agora está sofrendo com uma grande inflação no setor de carne, de ovos, de tudo aquilo que vai do Brasil para lá. E a Globo ela fez essa pegada do tipo: olha, Lula precisa ligar para o Trump, Lula precisa ir lá. Para o quê? Para o Trump gravar a conversa? Aliás, eu ouvi isso, eu falando com o Reinaldo Azevedo, elogiei o Reinaldo, por ele ter falado exatamente isso. O Trump é como o Bolsonaro, é malandro, é pilantra, é oportunista. Se você liga para um camarada desse, sabe o que ele vai fazer? Ele vai gravar a tua ligação
vai encher de coisas e vai começar a te atacar, tentar te humilhar, como fez um prefeito com Paulo Pimenta. Ele tentando resolver uma situação, mas quando viu que era o ministro que estava falando com ele, fez barbaridades gravando o vídeo para mostrar na internet. Então o recado foi dado de todo o progressismo. Não é preciso negociar ficando se humilhando. Não é. Até porque o setor do agronegócio precisa agradecer muito ao presidente Lula. Porque este agro aqui que está dependendo dessa exportação americana é aquele agro que desmata, cria grandes fazendas para plantação e depois 50% envia tudo para os Estados Unidos. E a riqueza não fica aqui. Então é complicado, muito complicado. A Globo quer, na verdade, ter esse tipo de coisa. Continua protegendo os seus patrocinadores, incentivando. Vai, Lula, liga. Vai, Lula, vai lá na Casa Branca, vai ver o que acontece. E aí o Trump disse, não, o Lula pode ligar para mim a hora que ele quiser. Para quê? Quem negocia isso são o Itamaraty. Quando o presidente liga para outras coisas, não é para decidir sobre uma coisa que o próprio Trump está decidindo por conta do bolsonarismo, do extremismo. Ele atua como o extremista, né? Os Estados Unidos hoje se tornou um país extremista. Aquilo que os Estados Unidos tinham orgulho de dizer, que nós somos exportadores da democracia, hoje não se pode mais. Os Estados Unidos caiu nas mãos de um ditador. Caiu nas mãos de uma pessoa que não se pode confiar. E como já dizia muitos, os Estados Unidos, fazendo isso, está colocando o Brasil cada vez mais nos colos da China, que é o país que tem como seu principal comércio 140 países. Na frente, é o país que mais exporta no mundo, na frente dos Estados Unidos e todos os outros. Enquanto a China cresce, o declínio americano, né, é patente. E Trump tenta dar o último suspiro da América nessa globalização. Critica Brasil pede ajuda sua pelo Pix 61 983046113. Esse também é o número do nosso WhatsApp. Grande abraço, fique com Deus, amanhã a gente volta. Tchau, pessoal. Não esquece de esmagar no like.